Ora viva, ser super bem-vindo a mais uma SEO Wars, agora live número 27. E estamos aqui para falar sobre como auditar o teu website de uma forma simples, porém super eficiente. Então, hoje vamos estar por aqui a falar sobre este tópico, sobre a auditoria a um website. Dizer-te uma coisa, esta SEO Wars não é em direto, ok? Está a ser gravada. Isto porquê? Como te disse, lá está, estas últimas semanas tenho andado em mudanças para a minha nova casa, até ao final do ano, e ainda não tenho internet. Então a internet está a chegar hoje. E chega entre um horário espetacular para alguém que trabalha, que é entre as 8 e quase o meio-dia. O que significa que eu vou ter que ficar em casa, mas não tenho internet naquele local. Ou seja, tenho dados, posso estar a trabalhar tranquilamente, mas ainda não está preparado para SEO Wars em direto. Então esse é um dos pontos, mas certamente que na próxima segunda-feira já estarei aqui tranquilo a fazer a SEO Wars em direto, na boa, sem stress algum. De qualquer das formas, também dizer que durante esta semana eu estarei pelo Brighton SEO, portanto acompanha-me pelas redes sociais, eu irei estar a partilhar algum do conteúdo e irei estar a partilhar todo o conteúdo em relação ao Brighton SEO, desde os apontamentos dos 2 dias de evento, vou ter uma live secreta, vou partilhar prompts de ChatGPT, vais ter acesso a isso tudo, basta entrares aqui no link que está na descrição, aderires ao Brighton SEO e já sabes, tens acesso a tudo tranquilamente. Mas pronto, isso é só este primeiro ponto, só para dizer que se acabaste de aterrar aqui neste exato momento, dizer-te que esta live não é em direto, ok? É uma SEO Wars gravada. Muito em breve vamos voltar, ok? Com algumas novidades. E tem aqui alguns pontos que é... Rui, mas não enviaste e-mail no domingo. Eu sei. Isto porquê? Porque o Active Campaign embirrou comigo. No, no caso, esta última semana têm acontecido vários detalhes na minha vida espetaculares para dizer, olha, abranda, abranda só, tipo. Um, leva as coisas de uma forma super tranquila. E todos os dias acontece alguma coisa. E hoje aconteceu isso, aconteceu outra coisa, mas não assim, vou pôr assim, tão grave. Mas eu queria simplesmente, ou seja, teoricamente a cobrança do Active Campaign bateu na trave, o que eu não percebo porque simplesmente é a minha conta, portanto aquilo tem lá dinheiro para pagar, na realidade são 30 euros, tipo, se eu não tivesse 30 euros estava muito mal, mas pronto, lá está, é isso, ou seja, tipo, bateu na trave, eu não consegui mudar o cartão e pronto, abri um ticket, mas lá está, é domingo, ou seja, eu estou a gravar a SEO Wars ao domingo, ou seja, ontem, e, e pronto, e é isto. Isto tudo para te dizer que, lá está, não consegui enviar um e-mail ontem no domingo, como normalmente costumo, e esta é a justificação. Não sei o que é que se passa com a Active Campaign. Vou tentar agilizar esse processo durante o dia de hoje ou no decorrer desta semana, assim espero, pelo menos para voltar à comunicação contigo. Mas pronto, isso é só para te avisar que, Rui, mas porquê que não enviaste? Por isto. Basicamente é isto. Agora, queria deixar aqui o meu agradecimento público, sendo que já o fiz internamente na comunidade, na Rebellion, mas quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que foram ao nosso primeiro evento da Rebellion, este Meetup. Foi um evento, diria assim, intimista. Tivemos sábado o dia todo a falar sobre objetivos, partilhar os nossos objetivos, aquilo que nós queríamos para ainda no decorrer deste ano e no próximo. Eu partilhei muita coisa daquilo que vai surgir na minha vida, partilhei alguns atalhos em relação a SEO, mas principalmente foi essa união do grupo e em meu nome agradecer publicamente a todos os que estiveram lá. Foi efetivamente transformador. Para mim foi mesmo muito transformador porque deu-me a clareza, e era um dos tópicos que eu tinha trazido, essa clareza sobre aquilo que efetivamente me faz feliz. E uma das coisas que efetivamente me faz feliz é estar rodeado daquelas pessoas, as pessoas que fazem parte da minha comunidade, da Rebellion,
deixam-me genuinamente feliz. Ou seja, eu gosto mesmo muito das pessoas que lá estão, gosto de ajudar, mas não digo isto da boca para fora, as pessoas também me ajudam muito e têm um coração enorme e foi muito bom ter partilhado aquelas horas que passaram a correr, mas que foram muito satisfatórias para mim e houve muita partilha e principalmente acredito, pelo menos eu senti isso, que estamos mais unidos e isso faz toda a diferença quando queremos consolidar esta comunidade. Lá está, ainda não temos sequer um ano de comunidade, esse é o ponto base, mas sinto que as pessoas estão ali unidas, foram tomadas decisões ahm, que efetivamente vão mudar a vida de muitas pessoas e, e isso não tem preço nenhum. Isso é fantástico ter a capacidade de estar na vida dessas pessoas, ver essa mudança e partilhar também a minha mudança, as minhas inseguranças, aquilo que eu acredito e ter feedback. Isso é super, hiper, mega importante e é um dos pontos que eu tenho a agradecer, por isso tomo aqui este espaço da SEO Wars para agradecer publicamente a todas as pessoas que lá estiveram. Muito e muito obrigado por terem estado lá e acredito piamente que é o primeiro de muitos eventos e acredito também que muito provavelmente não será o último deste ano, principalmente tendo em conta tudo aquilo que eu partilhei. Acredito que não será o último deste ano, mas vamos tentar consolidar a coisa de uma maneira diferente. Mas para o final do ano, talvez. Mas pronto, não quero dar aqui grandes spoilers. Parece-me que faz todo o sentido, principalmente antes de ir de viagem. Mas pronto, vamos um passo de cada vez. Agora vamos desfrutar deste momento. Vou partilhar tudo aquilo que falámos anteriormente. E pronto, e é isto. Voltando ao tópico da SEO Wars de hoje. Já só aqui um pequeno parênteses, ok? Porque eu recebi várias mensagens pelo Instagram, principalmente com esta questão do Brighton SEO, de eu estar a comunicar mais esse produto, por assim dizer. Há aqui um disclaimer, ok? Que é o facto de não existe outra forma de tu entrares dentro da comunidade. Ou seja, a comunidade não está aberta sequer, não é esse o propósito. Contudo, ok? Isto porquê? Porque muitas pessoas vieram falar comigo via Instagram a perguntar: Rui, mas como é que eu me consigo inscrever? Isso já vem desde o momento em que eu fechei a comunidade. Como é óbvio, há muitas pessoas a partilhar isso. Eu faço parte da Rebellion, não sei. Isso está tudo certo, ok? Contudo, se queres entrar dentro da comunidade, a única forma é através do evento do Brighton SEO. Ou seja, terás de adquirir o Brighton SEO e lá dentro, atempadamente, eu irei abrir durante algum tempo a possibilidade de tu entrares dentro da Rebellion. Caso contrário, não me parece que vá existir outra forma até ao final do ano, ok? Eu não irei abrir a comunidade, não irei fazer lançamento. As pessoas que estão à minha volta uh, sabem muito bem o porquê, mas é um desgaste emocional gigante para entregar o máximo de valor num curto espaço de tempo, para abrir algo, e isso cria demasiada ansiedade em mim, não é algo que eu me identifique, e principalmente o foco da comunidade é ajudar as pessoas que lá estão, não trazer mais, 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 mais. Óbvio que eu quero que as pessoas entrem, mas com calma, ok? Portanto, eu quero dar o meu melhor para as pessoas que lá estão e não ser uma coisa super, hiper, mega comercial. Até porque não o é em relação a SEO, não seria, eu não me revejo nisso, na vertente da Rebellion, portanto, nunca iria por aí. De qualquer das formas, só para justificar o facto de, mas porquê que não dá? Não dá por isso, ok? Porque eu neste momento não tenho interesse em abrir as portas da Rebellion assim, tipo, pum, entrem à vontade. Não é esse o foco, o meu foco é nas pessoas que lá estão, contudo, e só porque quis tentar condicionar ao máximo a entrada, é se o quiseres fazer, será através do evento do Brighton SEO. Ok? Pronto. Fim deste bloco todo a falar sobre a comunidade, ok? E sobre os eventos e sobre o que aconteceu. Voltando aqui à live número 27, ok? A SEO Wars número 27. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar novamente daquele tópico que eu partilhei logo no início. Se chegaste aqui, bem-vindo. Só para dizer, mais uma vez, não estamos em direto, ok? Só para deixar esse super disclaimer. Contudo, eu estou aqui no chat a ver os comentários, à espera do senhor da internet. Se não sabes o que é, depois puxas atrás e percebes a história. De qualquer das maneiras, hoje, como auditar
o teu website de uma forma simples e eficiente, ok? Então, basicamente é o quê? Ao longo desta live, eu irei estar a partilhar contigo como é que tu vais conseguir auditar o teu website de uma forma super simples e eficaz, de forma a tu teres um plano, vamos pôr assim, de elementos de melhoria, ok? Normalmente quando tu auditas o site é para extrair o máximo de detalhes sobre, ok, este é o caminho, é por aqui que eu devo de otimizar, e é muito mais ligado a uma vertente técnica, mas já lá iremos, ok? Contudo, lembra-te, todas as SEO Wars são sempre à segunda-feira aqui pelo meu canal do YouTube, às 8 da manhã, ficam gravadas durante 7 dias, um pouco mais, ok? Se te inscreveres a partir do link que está aqui na descrição na SEO Wars, entras dentro de uma plataforma 100% gratuita onde tens acesso a todos os meus resumos das aulas. Algumas aulas tu consegues ver os vídeos, outras, passado 7 dias, eu tiro-as do ar de propósito, ou seja, para premiar as pessoas que estão aqui de uma forma contínua, de uma forma constante e que efetivamente querem crescer na parte de SEO. Lembrando também que tudo aquilo que tu vais ver por aqui, tudo o que tu vês na SEO Wars é 100% gratuito, desculpa, e 100% garantido também, que o foco é em SEO, ok? Não irei falar de outra coisa. Então, neste live, o que é que nós vamos falar assim em detalhe? Primeiro, qual é que é a importância de tu auditares um website, que eu vou dar aquela base inicial. Depois, os pontos base para tu saberes para onde é que tens de olhar. Porque a realidade é, nós vamos utilizar um programa chamado Screaming Frog, eu irei abrir, irei-te mostrar, ok? Mas o ponto-chave aqui é este. Mais do que o programa, é tu saberes quais são os elementos-chave para onde deves de olhar. Depois, o que é que tu vais fazer com esses pontos-chave e traçar um caminho. Principalmente se és freelancer, consultor, se estás em agência, entenda-se, se comercializas este serviço, o que é que tu deves entregar. Se tu és o próprio cliente, se tu tens sites teus, o que é que tu deves de auditar e com que periodicidade o deves fazer. Mas pronto, vamos à base, que é nada mais nada menos do que qual é que é a importância de tu auditares um website. E vamos a isto. Antes de nós nos aprofundarmos propriamente dito nesta vertente das auditorias, há um aspecto fundamental que eu gostaria que tu tivesse em consideração e que o metesses, lá está, assim em perspectiva, ok? Quando tu começas um processo com um cliente, ou seja, é aqui muito mais numa ótica de, voltando, freelancer, consultor, agência, ok? Ou seja, quando tu prestas esse serviço, é imperativo, diria eu, numa primeira base, tu auditares, ok? Há aqui alguns pontos que eu faço sempre. Ou seja, imagina, tu chegas a falar comigo e queres fechar o contrato connosco, ok? Com a parte de consultoria. E o que é que vai acontecer? Tão simples quanto isto. Fechamos, ok? E vamos arrancar com a vertente SEO, ok? Mas mesmo que fosse com outras áreas, o que nós iríamos fazer é sempre dois pontos fundamentais, aconselho teres isto em mente. Auditoria, no fundo para tu perceberes mais ou menos o estado da arte da coisa, ok? E paralelamente a isso, perceber que acaba por estar interligado à vertente da auditoria, que é o facto de está tudo a medir como deve ser. Se não estiver, tu vais ter que colocar tudo a medir. Rui, o que é isso? Ora bem, tu percebes se o Google Search Console está instalado, se o GA4 está instalado, se tens eventos de conversão corretamente instalados, se estás a medir tudo aquilo que gostarias de medir, se formulários, cliques em botões, não sei, o que tu entenderes, ok? Se tudo está configurado da melhor maneira. Esse é assim o ponto base. Auditas e percebes se tudo está a medir. Porque só com dados é que tu vais conseguir tomar determinadas decisões. Lembrando um ponto também. SEO é nada mais nada menos do que o seguinte. Por muito que te possa custar, que eu não vou dizer que é só SEO. Vamos pôr assim, é marketing digital. Tu para tomares decisões em marketing digital, se tu ouvires alguém dizer assim, eu acho que, e isso não estiver ligado a, eu acho que, mediante X, Y, Z, que são dados, normalmente aquilo que eu faço, e eu já partilhei isso várias vezes aqui, é eu desligo o meu disjuntor da cabeça, no sentido em que não queres saber. Porque, de facto, tu tomares decisões em marketing digital, em SEO, com base em eu acho que, é super redutor. Porque tu tens acesso a tantos dados, a tantas métricas, que tu consegues tomar decisões muito mais acertadas.
E isso é o ponto base aqui. Tu vais auditar também para teres acesso a esses dados todos. Por isso é que eu te disse também, super importante tu meteres tudo a medir. Um ponto-chave também, que está interligado a isto, no elemento de eu acho que qualquer coisa. Imagina, só já para rematar aqui isto de base. Normalmente, quando tu entras numa ótica de imagina o seguinte, normalmente isso está interligado ao ponto de tu te queres mostrar. Ou seja, tu estás inseguro em alguma coisa ou queres mostrar que fizeste bem o bom trabalho ou algo assim. Tenta sempre, por favor, fundamentar as coisas com dados. Fundamenta com dados. Todas as decisões que tu vais entregar, todas as tuas certezas, ok? Tudo isso entrega com dados. Porque se tu entregares com dados as coisas, ou seja, aquilo que tu estás a dizer, é muito mais razoável que as pessoas tomem isso como uma verdade e, por outro lado, tu ganhes autoridade mediante os outros. Porque não é, olha, eu acho que qualquer coisa. Isso não entres por esse caminho. É só o que eu tenho para te dizer, ok? Não entres mesmo por esse caminho, porque lá está. Se não vais cair naquele bloco de leste um artigo, mas não sabes bem se aquilo funciona cá ou não funciona, visto assim, leste assim na diagonal, aplica as coisas, obtém dados e por outro lado também, há muito em marketing digital, eu próprio o faço, ok? Que é aquela palavra gira que é o depende. E eu normalmente digo assim, é um valente depende. Porquê? E abres estilo duas opções. E nessas duas opções tu dás massa crítica. Porque esse depende. Vou dar um exemplo concreto, ok? Qual é o melhor horário para publicar numa rede social? Só a ir por aqui, porque normalmente é daquelas perguntas tipo que toda a gente faz. E eu vou-te dizer, depende. Mas depende do quê? Imagina, eu posso dizer, segunda-feira às 9 da manhã para mim é o melhor horário. Mas se tu replicares a minha estratégia, não vai funcionar. Depende do quê? Depende da tua audiência, depende do teu conteúdo, depende do teu mercado. Ou seja, depende de vários fatores. E em marketing digital, esse depende, numa plenitude mais macro, por assim dizer, estilo, funciona bem. Mas quando tu queres ir ao micro do teu negócio, assenta todas as tuas decisões com base em dados. Por favor, ok? Voltando outra vez aqui. Isto só porque, lá está, nós estamos a trabalhar a auditoria é com dados. Tu vais ter que tomar decisões com base nos teus dados. Como é óbvio, existem padrões. E esse eu também vou partilhar contigo. Estilo, sempre que faz uma... Aliás, se tu fores, por exemplo, à live e se não me falha a memória, que é um misto de estou à procura, à live número 24, ok? SEO Wars número 24, de vou migrar o meu website. E agora? Nessa live, tu vês coisas que podem correr menos bem. E normalmente, quando tu auditas um site, hum, há coisas que foram mal executadas na migração. Então isso é um padrão, ok? Normalmente é um padrão. Está associado já a disclaimer e spoiler também à parte dos erros 404, ou seja, páginas que foram apagadas ou mal redirecionadas e pronto. Esse é um ponto. Agora, em relação à parte da auditoria, todos os projetos devem de ser auditados, ou seja, inicialmente devem ser auditados. E eu acredito que isso seja uma espécie de um inegociável, que é para tu entenderes qual é que é o estado da arte da coisa. E aí estás de boa, analisas, retens os dados e tomas as tuas decisões. Então esse eu diria que é assim o inegociável. Paralelamente a isso, lembra-te uma coisa, e vou dar só aqui uma pequena dica. Que vamos destrinchar isto um pouco mais à frente. Mas de qualquer das maneiras é o seguinte. Quando tu auditas um site, tu vais reter muitos potenciais erros. Isto principalmente se o site tiver erros, né? Como é claro. E não há sites perfeitos, já só para deixar esse disclaimer. Mas, pelo menos, tu consegues ter essa noção de, ok, este é o estado da arte, estou aqui uma data de erros. Quem trabalha SEO normalmente não é um programador. Ou seja, imagina, eu não sou programador. E há algumas coisas que quando tu fores auditar que têm a ver com Technical SEO. E essa parte de Technical SEO, há alguns erros que têm de ser corrigidos por um programador.
porque tem impacto direto no código do site. E aí tu não consegues mexer, a não ser que sejas craque em programação. Eu não sou, ok? Pronto, só já para deixar esse ponto claro. Qual é que é a dica? A dica é esta. Imagina, quando tu auditas e tu trabalhas com uma equipa de programação, aliás, já tinha partilhado isto numa SEO Wars mais para trás. Mas, quando tu trabalhas com uma equipa de programação, o que vai acontecer é tão simples quanto isto. Se tu lhe dás a auditoria na íntegra, eles vão flipar. Porquê? Porque normalmente essas equipas trabalham por métodos Agile e por aí vai. Ou Scrum. E o que é que acontece? Normalmente esses métodos estão divididos por sprints. Ou seja, tu vais executar isto, isto e isto. Neste sprint. E eles depois, quando fecham o sprint, passam para outros. Ou seja, têm ali uma quantidade de tarefas. E normalmente, e desculpa estes termos todos, mas a equipa da IT normalmente tem um backlog grande. Ou seja, tem coisas de revisão extensas. Se tu lhe vais entupir com tudo o que eles vão dizer assim, olha, isso não é prioritário, olha, não sei porque queres mudar isso, olha, não sei porque não sei o quê. Qual é que é o truque? O truque é, quando tu auditas, e isso deves levar tipo, para tudo, não é? Mas tende a dar uma escala de prioridade. Estilo, olha, estes erros são prioritários, estes são menos prioritários e por aí vai. E vais alinhando. Não mostras tudo. Vais mostrando aos blocos. Olha, agora tem aqui 100 páginas com erro, precisam de ser redirecionadas. Olha, curiosamente, eu já fiz esse trabalho. Identifiquei as páginas que estavam com um erro 404, ou seja, que foram apagadas, ou sei lá, alguém mudou o URL, alguma coisa. E apresento aqui, numa outra coluna no Excel, as páginas para as quais tu deves redirecionar. Ou seja, a página A agora passou a ser a página B. Consegues-me executar isto, por favor? E ele executa, ele não vai questionar de estilo, epá, pois, exato, não sei se devia ser feito assim. Ou seja, e também porque tu não lhe estás a mostrar que a seguir vem H1s, depois vem os URLs que ele também precisa de mudar ali algumas coisas, imagens têm um peso superior a 100 KB, ou seja, tu não lhe vais mostrar tudo o que nós vamos ver a seguir. Tu vais-lhe mostrando assim às fatias. E passado um tempo, ele fez tudo. É muito mais ágil do que tu ires mostrando assim aos bocadinhos, ok? Só para dar esse disclaimer. Se existe aqui algum programador, peço imensa desculpa por te estar meio que tipo a tentar ludibriar, mas a realidade é que um, temos que ser uns para os outros, não é? Então, tipo, eu vou-te ajudar, tu ajudas-me a mim, eu não te mostro o jogo todo e pronto. E tu também has de ter coisas que eu não sei e está tudo ótimo, ok? Vivemos bem assim. Mas no fundo eu não te estou a enganar, ok? Só não te estou a mostrar a big picture para tu não panicares, ok? E tendo em conta que é uma pessoa ansiosa a dizer isto, ok? Só para deixar isso super claro. Um, Posto isto, entramos no elemento que é o elemento básico, ok? Ok? Então, eu trouxe aqui uma espécie de umas analogias, mas a ideia é tão simples quanto esta, que é o seguinte. Imagina isto. Imagina o teu site como se fosse uma casa, ok? A primeira vez que tu mudas para ela, tudo parece estar no sítio certo. E porquê que eu trouxe este exemplo? Porque, como vocês sabem, eu estou a mudar de casa e tudo mais. Portanto, imagina, quando tu te mudas, tudo parece impecável, ok? Espetacular, impec. E já agora, tu vais conseguir ter acesso a tudo isto que eu estou a partilhar dentro da SEO Wars, ok? Já está ativo. Por isso podes ir lá dar uma inspecionadela. E está lá tudo, ok? Tudo aquilo que eu vou partilhar aqui. Contudo, e não perdendo o foco. Com o tempo, quem tem uma casa sabe isto, não é? É horrível. E mesmo assim eu morava numa casa, achava eu, pequena, mas tu começas a mudar coisas, estilo, uh, mudas os móveis de sítio, há lâmpadas que acabam por fundir, porque lá está, acontece isso. Por exemplo, a mim, não só lâmpadas que fundiram, como um candeeiro, uh, sabe-se lá como, foi partindo aos poucos. Um, não sei, deve ter sido o vidro que aqueceu e simplesmente tipo, rebentou num dos pontos. Mas isso é só para tu perceberes o quão azar eu tenho com coisas das casas. Mas é isso, ou seja, tu entras dentro de uma casa, está impecável, ao longo do tempo tu vais acrescentando coisas. E chega um ponto em que tu precisas fazer uma espécie de uma inspeção, ou seja, uma auditoria. Bora lá ver como é que isto está. As tomadas estão boas, as lâmpadas está tudo ok, há fugas de água aqui e ali, há alguma coisa, ou seja, tu vais tentar garantir ao máximo que tudo está em conformidade, porque tens uma casa como deve ser, funcional, impecável.
certo? Isso acontece de X em X tempo, tal como o teu site. Tu deverias fazer uma auditoria ao teu site de X em X tempo. E agora esse X em X tempo é o quê? Imagina, se tu moras numa casa pequena, tu não vais inspecionar as coisas de estilo todos os meses. Porquê? Porque tens poucas divisões, pouca tralha lá dentro, pouca coisa ligada. Portanto, não há uma necessidade gigantesca de tu ires lá todos os meses. Mas se tivesse uma casa gigante, com muita coisa ligada e com muita maquinaria, muito provavelmente a tua manutenção vai ser mais curta. Estilo, se calhar tens que fazer mais vezes o jardim, tens que olhar muito mais para lâmpadas, porque tens uma data de lâmpadas na tua casa. Ou seja, o tamanho é intrinsecamente ligado à parte de quanto maior for, o, o espaço tem de ser mais curto. Ou seja, se tiveres um site maior, deves fazer auditorias de X em X tempo, e esse X em X tempo, por exemplo, seria de 3 em 3 meses. Se tiveres um site maior, se calhar aconselho-te a fazer de 6 em 6 meses. Por exemplo, um site menor de 6 em 6 meses. Um site mais... Vamos respirar. Um site maior fazes de 3 em 3 meses. Um site menor, de 6 em 6. Ok? Como é óbvio, se o cliente for novo, tu auditas logo, não esperas 3 meses, ou não esperas 6 meses para auditar. Okay? Entrou, pum, auditoria logo. E um ponto também importante que é o seguinte: imagina, tu vais trabalhar nisto numa ótica de tu és meio que um detetive, ou seja, tu vais à procura daquilo que tendencialmente pode ter, uh, pode-te levar a mais erros, ou pode-te dar mais erros. E neste caso aqui nós vamos estar a olhar principalmente para a vertente de Technical SEO. Não vamos olhar para a SEO on page, ou seja, há ali alguns elementos de SEO on page, mas não é esse o detalhe, não é uma auditoria de SEO on page, é uma auditoria de Technical SEO. Estrutura do teu site. É fundamental que tu tenhas isso em consideração, porque é também muito importante e é uma área que é meio que negligenciada dentro da área de SEO, mas é importante, é a estrutura do teu site. Ou seja, tu não vais começar a carregar o teu site com coisas quando a tua estrutura já vai coxa e a probabilidade daquilo ir ao ar é altíssima. Portanto, também dizer uma coisa que é, não é a área mais sexy da SEO, não é? Mas é fundamental que tu executes, ok? Portanto, esse é um dos pontos a teres em consideração. Mas, bora lá. Dicas para uma auditoria eficiente, ok? Uma auditoria eficaz. Primeiro ponto, eu acredito e trago-te uma outra analogia. Aqui hoje experimentei criar aqui várias analogias. Não vou mentir que grande parte das analogias que eu utilizo são fruto da inspiração do ChatGPT. Ou seja, ele ajuda-me a dizer, olha, podias utilizar isto para aquilo que tu queres explicar. Isso ajuda muito a dar assim maior clareza sobre aquilo que queremos partilhar, basicamente é isso. Então o ponto é este. Imagina, para tu fazeres uma auditoria eficaz, eu quero que tu olhes para esta vertente da auditoria como se fosse uma espécie de um puzzle gigante, ok? O teu site é um puzzle gigante. E no início tudo parece uma confusão, estilo, fomos a um Toys R Us da vida, uma FNAC, uma Vorten que vende tudo e mais não sei o quê. E que basicamente o que é que vai acontecer? Tão simples quanto isto. Tu abres a caixa e tem uma catrafada de pecinhas de puzzle que tu vais ter que montar aquela figura que vem na caixa. Só que é uma trabalheira gigantesca. Mas está tudo certo. Auditares um website é um bocado como tu montares esse puzzle, ok? E há várias peças, ou melhor, vários elementos a considerar, e a chave está em tu saberes como e onde procurar, ok? Contudo, claro está que tu vais precisar da ferramenta certa para tu executares isto. No meu caso, a ferramenta certa chama-se Screaming Frog, ok? Screaming Frog, que é nada mais nada menos do que sapo gritante, ok? Vamos a numa tradução super precisa e com anos e anos de experiência a traduzir. Não, estou a brincar. Mas eis a base que eu quero que tu vejas. Então, vou só abrir aqui o Screaming Frog para tu veres. E basicamente o programa é este, ok? Nada sexy, mas este é o programa onde nós vamos mexer. Eu tenho aqui um site que é o bebeseguro.pt, não é meu cliente, não é o meu site. Entrei neste ao calhas, ok? Só para não identificar alguma pessoa que eu conheça, ok? Eu também não vou falar nada mal do site, ok? Já só para deixar isso super claro.
é um site super aleatório, entrei e vou só mostrar como é que a ferramenta funciona, ok? E coisas que tu deves de ter em consideração dentro do Screaming Frog. Fechado? Impecável em relação a isso, ok? Agora, eu vou partilhar algumas coisas que para mim são teoricamente importantes e quando eu audito um site, basicamente, quando eu estou a auditar um site, coisas que eu olho logo, direto, pum. Então, eu vou-te dar a lista, depois vamos, dentro do Screaming Frog, ver onde é que tu consegues encontrar isso e qual é a importância de tu extrair esses dados. Primeiro ponto de todos, erros 404, ou seja, erros 4xx. Já te vou mostrar onde é que eles já estão e o que é, ok? No fundo são páginas que foram partidas, ou seja, imagina, mudaram o URL, algo dentro desse estilo, ou que essas páginas já não existem sequer, que as pessoas literalmente tipo, apagaram a página. Todas essas páginas são valiosas. Porquê? Porque outrora existiram, podem ter autoridade em termos de SEO off-page, e se tu não fizeres um processo de redirecionamento, elas simplesmente deixam de existir. O que significa que tu não te aproprias da autoridade que existia anteriormente. Por outro lado, cria aqui uma grande complicação, que é o facto de um potencial cliente teu encontrou o URL antigo e vai parar a uma página de erro. Não é porreiro, ok? Não é uma coisa boa, porque simplesmente ele vai parar a uma página que já não existe. A tendência é que a pessoa tipo saia e tu percas um potencial cliente. O que é chato, ok? Agora, eis a base. Por amor de Deus, sempre que tu queres apagar uma página, redireciona, ok? Redireciona. E o que é isto do redirecionamento? Dentro do Screaming Frog também vais encontrar esses redirecionamentos. Existem dois, diria eu assim, principais. Redirecionamentos 301, que são redirecionamentos permanentes, ok? O que significa que tu indicas ao Google, olha, o URL A vai se mudar para o URL B de uma forma permanente e esse 301 passa a autoridade da página A para a página B e o Google absorve essa autoridade. O redirecionamento 302 é um redirecionamento temporário, em que tu indicas ao motor de pesquisa, olha, página A vai mudar para a página B, mas é de uma forma temporária, ok? Depois ela volta a A. O que ele vai fazer é, eu não vou considerar que a página A vá migrar a autoridade para a página B. Porquê? É temporário, portanto ele retém a autoridade na página A, ok? Isto é um pouco mais complexo, mas a realidade é tão simples quanto essa. Se quiseres fazer redirecionamentos, opta sempre pelo 301, ok? Porque aí garantes que, aos olhos do motor de pesquisa, tu estás sempre a absorver a autoridade que vinha da página antiga, ok? E isso é fundamental. Principalmente quem faz migrações, porque normalmente a estrutura do URL muda toda e se tu não migrares a página A para a página B, é como se tu criasse um site do absoluto zero. Lembra-te, live número 24, vou migrar o meu site e agora tens lá todo o processo, ok? Coisas que tu deves ter em atenção para não correr mal. E estes dois elementos que eu acabei de partilhar, erros 404 e redirecionamentos, para ti é vital que tenhas essa prevenção, por assim dizer, ok? Para não acontecer azares. Depois, URLs com problemas. O que é isto de URLs com problemas? É URLs demasiado extensos, URLs com parâmetros, por exemplo, URLs com letras maiúsculas, ou seja, todos esses elementos aconselho-te vivamente a auditar para perceber se tu consegues otimizar. E a otimização é feita da seguinte forma: se tu encontrares um padrão, significa que o programador, lá está, programou de determinada maneira para que seja injetado aquilo assim. Vou dar um exemplo claro. Se tiveres uma loja online, normalmente nas categorias de produtos, os filtros são parâmetros. Exemplo, imagina que tu tens uma loja que vende camisas, ok? E eu entrei dentro da categoria de camisas e tu aplicas um filtro de tamanho em que eu quero ver todas as camisas L, ok? Então eu vou clicar e ele vai-me filtrar todas as camisas que tu tens para o tamanho L. Só que o URL que tu tens nessa página vai mudar. Vai dizer, muito provavelmente, camisas e vai dar um ponto de interrogação, um igual e vai aplicar o filtro que foi feito. Se tu tiveres URLs que comecem por igual, ponto de interrogação e tudo mais, o que vai acontecer é que esses URLs, que são com filtros, o Google não os vai ler. Ou seja, tudo o que é URL com filtro, esquece. Então,
imagina que alguém procurava no Google por camisas de tamanho L, em que tu tens uma página dedicada, mas se o URL for um URL filtrado, pouca probabilidade de tu conseguires lutar por essa palavra-chave. Então, isso é uma das coisas também que tu consegues identificar. Teria de ser resolvido com o programador, que era ele reverter aquilo para um URL clean, ok? E depois tu irias redirecionar os URLs com filtros para os URLs corretos, ok? E assim resolvias o teu problema. Mas pronto, isso já lá vamos ver. Paralelamente a isso, tens também o seguinte, que é headings em falta ou headings duplicados. Por exemplo, através do Screaming Frog, tu consegues identificar, por exemplo, páginas que não têm headings. O que é isso? São títulos. Estilo, tem um título 1, que é o teu título principal. Há páginas que não têm. Então aí tens um ponto para correção. Pode ser pelo, imagina, pelo template, aquilo não imprime nenhum H1, por exemplo, e aí o programador vai ter que te ajudar a que apareça lá e que seja cravado no código essa etiqueta a dizer H1. Paralelamente a isso, tu também tens páginas que podem ter Hs duplicados, ou seja, tu teres. E onde é que isso acontece muito? Por exemplo, em páginas de blogs, em que tu lês o artigo e no final diz assim artigos relacionados, isso também acontece muito nos e-commerce, mas esse título que diz assim artigos relacionados, normalmente é um H2. Só que esse H2 está, imagina, copiado 500 mil vezes em todas as páginas de artigos. Porquê? Porque sempre que acabas um artigo, vai dizer assim, artigos relacionados. Então, isso é uma coisa de prevenção, numa ótica de, olha, identifiquei, corrige, para que nos futuros artigos de blog ou nos futuros produtos tal não apareça, mas pronto, é algo que tu consegues identificar e otimizar. Basicamente seria isso. Depois tenho mais duas coisas e já vamos dentro da plataforma mostrar isto tudo. Um deles tem a ver com as imagens, ou seja, dentro do Screaming Frog tu vais conseguir identificar, por exemplo, imagens com um peso acima da média e esse acima da média são 100 KB. Isto vai-te trazer muita dor de cabeça, porque a maior parte dos programadores vai-te dizer, ou a maior parte das pessoas que são proprietários do site vão dizer não, mas as imagens depois perdem a resolução, e eu concordo, ok, se o teu produto vive muito da imagem, tenta utilizar algumas estratégias de otimização, ou seja, de compressão da imagem, mas aplica o bom senso, ou seja, estilo, nem com um peso gigantesco, quase que aquela imagem ia ser impressa num outdoor, nem no ponto de, não, vamos reduzir ao máximo e aquilo está tudo pixelizado. Parece aquelas imagens no telejornal em que metem a cara toda pixelizada para não saber quem é que é a pessoa. Então, esse é um ponto, ok? Tenta equilibrar. Paralelamente a isso, dentro do Screaming Frog vais conseguir ver também imagens sem alt text. Entenda-se. Imagens sem legenda. Ou seja, tu não meteste legenda nas imagens. E isso é um trabalho que em alguns casos vai ser um trabalho de sapa, mas que, por exemplo, se tu quiseres, consegues utilizar um, o, o OpenAI, ligares a um Google Sheets e ele criar aquelas legendas automaticamente. Isto partindo do pressuposto que tu tinhas dado nomes dos ficheiros de uma forma porreira ou que desse ali algumas parametrizações. De qualquer das maneiras, há sempre forma de tu conseguires otimizar isso. Mas que não seja, tu fazer isso à mão, não é? E essa é a parte mais chata. Por último, não menos importante, mas uma área mais técnica, é tu analisares não só o robots.txt, como o sitemap. Isto é super técnico, convém que tu tenhas noções do que é que tens de alterar, ok? Mas paralelamente a isso, deves te sentar ao lado de um programador, ok? No robots.txt é um fecheiro super sensível, ok? E o crawler irá lá para tentar perceber, ok, que páginas é que eu não devo de ir, que páginas é que eu devo de ir, por exemplo, deves citar o sitemap no robots.txt, e o sitemap é nada mais nada menos do que um local onde tu vais listar todas as tuas páginas. Deve ter frequência, deve ter prioridade, ok? E deve ter os URLs das páginas. Pronto. Isso deve ser definido. Paralelamente a isso, bora lá ver efetivamente o nosso Screaming Frog. Então, nós temos aqui e tens duas opções de olhar para o Screaming Frog, que basicamente é tão simples quanto isto. Podes olhar, por exemplo, para aqui para este lado, que tem um sumário, e tu vais fazendo scroll e vês aqui todos os erros, ok? Ele vai-te aparecer todas as páginas, ou seja, está a analisar tudo o que é a vertente de
interna do site, ou seja, todas as páginas são em HTML, que contêm JavaScript, contêm CSS, que são imagens e por aí vai. Tu continuas a fazer scroll e vamos até abaixo a uma parte que vai dizer Response Codes, ok? Que é este bloco aqui. E nesse Response Codes, aquilo que nós vamos querer numa primeira fase, que foi aquilo que eu te mostrei, é este Client Error 4xx. Se tu clicares aqui, tu vais conseguir perceber que existem 19 URLs que contêm 4xx. Isto corresponde a 2,65% dos URLs do teu site. É top que tu entendas isto, porquê? Porque se este número for muito alto, significa que, se calhar, há aqui alguns erros que devem ser agilizados. E, se tu fores aqui a esta lateral e fizeres scroll, vais perceber, ok, tens aqui erros 404, ou seja, page not found, e ele diz, olha, a página é esta, ok? E existe aqui um ponto que é, oh Rui, mas imagina, esta página não é uma página do bbseguro.pt. Isto é uma página da adac.de, ok? Infotest Strat, ok? Deve ser aqui um teste qualquer que eles fizeram. Ou este cybexonline.com/pt-pt. Imagina. E a ideia é, Rui, mas isto está dentro do meu site? E a resposta é, sim, está. E agora pode ser, literalmente, tu abriste uma página, criaste um artigo, qualquer coisa, e citaste uma página, algo externo ao teu site. E a questão é, onde é que aquilo está? E se tu quiseres, podes ir aqui abaixo e tens uma opção que diz assim, in links, que basicamente é este separador aqui do lado, ou seja, tens aqui este separador verde aqui embaixo, ok? E ao lado diz assim, in links. Se tu clicares, ele vai dizer assim, olha, tens aqui o link está nesta página do bbseguro.pt/resultados de teste ADAC, ok? E lá tens o link. E até aparece aqui o anchor text, link do teste ADAC. Ou seja, tu no texto vais ter lá alguma coisa que diz assim, link to teste ADAC. E é lá onde está o URL. E isso aí tu deves corrigir. Podes corrigir diretamente na página, pôr outro link qualquer, ou fazer um redirecionamento 301. Entendas? Esta página passa a ser a página X, ok? E pronto, essa é uma das formas de tu corrigires. Outro bloco que também é importante é tu veres este server error 5xx. Se te aparecer aqui alguma coisa, significa que tens alguns problemas no servidor. Mais uma vez, vê com o programador. Mas se este número for alto, super tramado, ok? Tua infraestrutura está em risco. Significa que as pessoas tentam aceder ao teu site e o site está em baixo. Neste caso, o robô do Screaming Frog, o crawler do Screaming Frog, tentou aceder ao teu site e cá não aparece lá nada, ok? E isso é tramado. Já só para deixar esse ponto claro. Ok? Paralelamente a esse bloco, nós temos aqui nada mais nada menos do que o nosso URL. E se nós vemos aqui para baixo, aparece aqui o URL. E lembras quando eu te disse assim, com letras maiúsculas? Tens aqui, ou por exemplo, underscores. Tens aqui underscores, uppercase. Por exemplo, imagina URLs com parâmetros. Tens aqui, ok? E tudo isto, neste caso, está tudo ok, não aparece nada, perfeito. Ou, por exemplo, ahm, com mais de 115 caracteres, que significa que tens um URL muito extenso e esse ponto é tramado. Porquê? Porque na realidade tu não vais conseguir, não é não conseguir, mas tens menos probabilidade que o Google crawl o teu URL. Basicamente é isso. Paralelamente ele tem aqui page titles, a dizer-te se tens páginas que têm page titles em falta, se tens page titles duplicados, se tens o page title superior a 60 caracteres ou abaixo de 30 caracteres. O que é isso do page title? É nada mais nada menos do que o title tag, ou seja, o título que aparece no Google. Ok? Pronto. Perfeito. Então, isso aí depois podes limitar ou não. Depois tens aqui a parte, desculpa, das meta descriptions, ou seja, a descrição que aparece no Google, e é a mesma coisa se tem falta, se está duplicada ou não, se tem mais do que 150 caracteres ou se está abaixo de 70 caracteres, que são assim aqueles parâmetros, por assim dizer, ok? Pronto. Depois meta keywords, basicamente isso já não existe desde sei lá quando. E tens aqui a parte do H1, ou seja, por exemplo, imagina, neste caso temos aqui 5 páginas
que faltam o H1. Por exemplo, na página na homepage, na página de blog, na página de guias do blog, na parte dos melhores, saúde e bem-estar, ok? Essas são as páginas em que falha H1s, que significa que nessas páginas não tem título principal. O que é que eu tenho que fazer? Chegar ao pé do programador e dizer: olha, meu amigo, preciso da tua ajuda para incluir aqui um título principal, pois esta página não tem título principal e é vital para nós. Depois, se tem duplicado, se não tem, e por aí vai, ok? Depois, existe aqui uma parte que diz assim, H2 missing, ou seja, significa que tens 16 páginas que falta H2. Imagina, tu aqui em baixo consegues ver qual é que é o número máximo do URLs, que são 717. No caso, isto corresponde a 21% dos URLs que ele avaliou. Que há muitas páginas que não têm conteúdo, ou seja, que imagina, só páginas de imagens, só páginas de CSS, JavaScript e por aí vai, ok? Mas ele corresponde a 21% das páginas não têm H2. Imagina, este número para mim é um número alto. E vou-te dizer porquê. Porque basicamente mostra-me logo o seguinte, que é, eu tenho aqui um ponto que vou necessitar de otimizar. Entenda-se. Se as páginas não contam com H2, significa que não há um grande contexto no conteúdo que está a ser produzido naquele site. O que significa que eu tenho um trabalho principal de SEO on page de otimização, ou seja, de eu olhar e ter de otimizar a minha página para dar maior relevância ao Google e maior contexto ao Google. Quem diz o Google diz motores de pesquisa, ok? Mas pronto, só para afunilar aqui as coisas. Paralelamente a isso, tens aqui mais outras coisas de conteúdo, tens a parte das imagens, ok? Acima de 100 capas, que foi aquilo que eu disse, 29 imagens, corresponde a 7%, não é crítico, ok? A única coisa que é crítica é, neste caso, tu consegues olhar que eles usam o Cloudinary, que é uma CDN, ou seja, estão a alojar as imagens fora do site, o que é porreiro, é uma coisa que tu podes fazer. Isto aqui é mais técnico, mas tu podes ter o teu site todo e as imagens estão alojadas numa coisa chamada CDN, ok? Que é uma espécie de um servidor em que tu vais alojar as imagens e quando alguém for ao teu site, o que vai acontecer é, ele vai carregar toda a tua estrutura em termos de HTML, texto e por aí vai, o template e assim, e as imagens carregam externamente. O que faz com que o teu site ande muito mais rápido, ok? Pronto. Essas são algumas coisas que tu podes ahm, tirar a partir daí. Depois, por exemplo, Missing Alt Text não tem, ou seja, está a zeros, o que é top. E super porreiro. Depois tens aqui a parte de canonical, tens aqui a parte da paginação, ok? Se, por exemplo, isto é um blog e tens ali várias páginas, estilo página 2 e página 3, página 4, página 5, que basicamente vais ter que fazer canonical, entenda-se. Quando tu tens tipo um blog e numa categoria tens muitas páginas, o que deves fazer é as páginas 2, 3 e por aí vai, todas para a frente, devem ser canonical da 1. Porquê? Porque o conteúdo vai estar meio que conteúdo duplicado, a página é toda igual, o que muda é o centro da página, mas tu estás sempre a indexar para a mesma palavra-chave e isso torna-se desafiante. Então terás que utilizar essa vertente de canonical, mas isso daria uma SEO Wars quase só dedicada a isso. Dizer-te o seguinte, que é, em relação a este ponto de tu utilizares o Screaming Frog. Tens a versão gratuita, que analisa até 500 URLs, e tens a versão paga, que são 150 pounds, em que tu compras a ferramenta e tens a licença. É super tranquilo, ok? Deves de utilizar principalmente para auditares o teu site. Mas, como é que tu deves fazer isto? Então, um ponto, por exemplo, em relação às imagens, imagina, eu tenho aqui estas imagens, são 29 imagens, ok? Que têm um peso superior. O que tu deves fazer é, tu pegas no que tu queres analisar, neste caso eu quero analisar a vertente das imagens, então eu vou clicar aqui neste iconezinho e ele vai-me dar a opção de eu fazer download. E tu, cada separador, deves fazer download para um fecheiro Excel e trabalhares um Excel maior. Ou seja, tu irás ter um Excel maior que vai ter várias folhas, folhas essas que são com os erros, e lá vais apresentar a resolução, ok? Neste caso aqui vais ter que mostrar as imagens ao teu programador, perceber se ele consegue as comprimir, senão o que ele vai te dizer é, olha, adiciona imagens diferentes ou imagens que imprimam um peso menor. E vais ter que jogar por aí, ok?
também dizer que este não é um ponto prioritário. Para mim, prioridade será sempre páginas de erro, porque essas páginas não existem e têm de ser redirecionadas. H para mim também é um ponto de prioridade, mas diria que assim, tipo, o mais gritante, se alguma vez te aparecer, que espero que não, ok? Bater assim na madeira, mas espero que nunca te aconteça isso, que são erros de servidor. Isso aí é o mais crítico de tudo. Significa que o teu site tipo, está fora de ar de uma forma constante. Isso não é porreiro, ok? Pronto. Paralelamente a isto tudo, ok? Nós temos aqui uma opção. Eu estou a utilizar a versão de Mac, ok? Mas no computador funciona exatamente igual. No topo do teu Screaming Frog, ok? No meu caso, no meu topo do ecrã, e que eu agora com este layout novo não te consigo mostrar, mas lá em cima vai-te aparecer uma coisa que diz assim, Visualization, ok? Que é a forma de tu conseguires observar o teu site. E basicamente ele vai-te dar um ponto de visualização. E que neste caso eu vou minimizar isto, ok? E vou pôr aqui assim. Mas ele mostra-te a forma, ou seja, mostra-te o site assim num aspecto gráfico. E porquê que isto é importante? Eu já partilhei isto várias vezes, ok? Volto a partilhar, mas é importante que tu tenhas uma visão de topic cluster. Entenda-se, tu montas o teu site e vais montando as palavras-chave em tópicos. E, por exemplo, isto aqui é o teu blog e tu vês, tens a homepage, ou seja, o teu site, a tua base, vai diretamente para o blog e do blog tu tens nada mais, nada menos do que os artigos à volta. E tu percebes que são poucas as ramificações, ou seja, este site aqui teria que ter muito mais trabalho desse de cluster, ou seja, tu montares ali nichos para que o teu site seja uma autoridade dentro daquele ponto. Então, imagina, eu tenho aqui este de melhores detectores de fumo de incêndio e monóxido. Ok, vou arrastar para aqui para tu veres. Uh, e simplesmente é este cluster aqui, ou seja, esta bolinha. E depois ele tem aqui estes. Tens este de um post que é riscos de intoxicação monóxido de carbono. Tens este de cébulas, curam gripe ou atraem doenças. Cébulas, que estupidez. Cébulas? Cebo- Cebolas. E 7 regras fundamentais para visitar um recém-nascido. Ou seja, porquê que isto está ligado a este melhores detectores de fumo? Na realidade está ligado porque tem interlinking, ou seja, tem links internos. O que significa que, muito provavelmente, estes links internos não foram feitos da melhor maneira possível. Ou seja, tu começas a olhar graficamente que se calhar o site precisa de uma reestruturação nesse sentido. Ou seja, de criar o melhor interlinking. E o Screaming Frog ajuda-te muito nisso. Paralelamente a isso, vou utilizar outro ponto que é nada mais, nada menos do que isto, se não me engano. Ok. Não, não é este. Espera aí, calma. É este. Tu consegues utilizar uma opção que se chama Crawl Tree, que basicamente é dentro da opção de visualização, tu consegues ver isto numa ótica quase de árvore. Então, basicamente, tu sabes que bbseguro.pt, tu tens as categorias, a de contacto, os melhores, por exemplo, melhores detectores de fumo de incêndio, e tens aqui as páginas que estão interligadas, ou seja, é muito mais visual, muito mais fácil tu conseguires perceber a arquitetura do teu site. E identificas que isto não está construído da melhor maneira. Porque, por exemplo, melhores detectores de fumo de incêndio e monóxido. Aqui eu deveria ter, tipo, quais é que são? Os melhores, ou seja, deveria ter tipo os equipamentos. E depois podia ter dentro dos equipamentos coisas, um, outros, outros artigos de suporte. Ou seja, o cluster não está bem construído, na minha rápida percepção, e isso era um ponto, enquanto especialista de SEO, que te diria: olha, vamos ter que melhorar a parte de interlinking e a produção de conteúdo, porque repare que falta aqui conteúdo à volta que tu podes melhorar. Percebes? Ou seja, tu ao auditares consegues identificar logo um plano estratégico. Vais ter que fazer isto, 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 isto. E já identificámos aqui num site que nenhum de nós conhece, basicamente, o que é que ele pode fazer. Esse é o propósito de tu auditares um site. Ou seja, não te foques único e exclusivamente em detalhes super técnicos, foca-te também num ponto de como é que eu vou conseguir melhorar o site em termos de conteúdo, ou seja, que o Google identifique o máximo de contexto possível. Por isso é que também falámos dos Hs e por aí vai. Para quê? Para ele conseguir perceber o contexto. E rematei no ponto final
com este bloco de como é que tu consegues, através desta funcionalidade de visualização, por assim dizer, dentro do Screaming Frog, perceberes, ok, os links internos não estão bem, carecem de algumas alterações e o teu site carece de conteúdo para enriquecer aquele tópico, para tu seres uma autoridade sobre aquele tópico. E quando tu começas a visualizar isto desta forma, torna-se muito mais claro, estilo, aquela categoria é muito mais pobre, faça tudo o resto. E aí tu sabes para onde é que tu tens que desenvolver mais conteúdo. E é isto, ok? Também, em relação a este último ponto, dentro da SEO Wars, ou seja, dentro da nossa aula propriamente dita, na nossa plataforma, tu consegues ver no final, eu deixei lá um vídeo do Screaming Frog a explicar muito mais esta funcionalidade. Mas se tiveres alguma dúvida, utiliza a plataforma, comenta lá em baixo, deixa o teu feedback e já sabes, alguma coisa que tu precises, apita e terei todo o gosto em ajudar-te em relação a isso. De qualquer das formas, é isto, ok? Para auditares, deita assim os pontos base para onde tu tens de guiar. Que sinceramente é aquilo que eu utilizo no meu dia-a-dia. São sempre aqueles pontos que eu referi, porque normalmente são aqueles que também, infeliz ou infelizmente, depende da perspectiva, um, contam com mais erros. Basicamente é isso, ok? Então é por aí que tu tens de olhar. Não sei se gostaste do meu poll. Ele tem assim umas âncoras. Eu fui buscar este poll de propósito porque estava a chover a potes e não sei como é que correu o teu fim de semana, ok? Mas o meu também foi ainda de mudanças, de ir buscar coisas a casa, levar para a outra, porque na terça-feira largo completamente a minha casa e depois partilho mais umas curiosidades em relação a isso. De qualquer das formas, trouxe aqui só para ilustrar o tempo que está hoje. Agora, deixar aqui uma última nota. Esta semana vou estar em Brighton para ver a conferência Brighton SEO. Se queres acompanhar, segue-me no Instagram, irei partilhar vários stories em relação a isso, dar algum feedback sobre a conferência, mas mais importante, se quiseres mesmo estar dentro e acompanhar tudo com o máximo detalhe, entra dentro do Brighton SEO, o link está aqui em baixo, eu irei partilhar contigo todos os comentários, todos os meus apontamentos, tudo aquilo que eu absorver dentro da conferência, eu irei partilhar contigo. Alguma dúvida que tu tenhas, já sabes, entra em contato comigo pelo Instagram ou pelo nosso grupo da SEO Wars, terei todo o gosto em falar contigo. Um forte abraço, muito obrigado por estares aqui há 27 semanas seguidas e muito obrigado por estares por aqui. Até já e uma excelente semana para ti.